Olá pessoal, aqui é o Everton Moraes da Sala da Elétrica e hoje nós estamos na Comercial Elétrica PJ, do Grupo Mater, para fazer uma palestra sobre empreendedorismo para os eletricistas. Um evento da Schneider Electric junto com a Elétrica PJ. Vamos lá? Tá bom? Tudo bem, e você? Cara, a gente tem uma parceria já, vai fazer o quê? Mais de 2 anos ou um ano 2 e meio? anos. 2 anos 2 já, né? anos. Então a Schneider e o Everton, a gente tem uma diretriz bastante próxima, que é melhorar as instalações no Brasil. A gente capacitar cada vez mais o profissional. É essa a ideia. Tem várias outras coisas envolvidas, a gente faz diversas ações juntos, mas no fundo, o que a gente quer fazer junto é que os profissionais que trabalham nas casas das pessoas, que fazem as instalações nas casas das pessoas, seja realmente um profissional capacitado, que vai falar da pessoa que existe o DR, vai falar para a pessoa que existe o DPS, para não correr o risco da pessoa colocar a mão na tomada, tomar um choque e acabar falecendo. Porque, independente de você gastar um pouquinho a mais numa instalação elétrica, nada disso vale a vida de uma pessoa. E a gente compartilha muito dessa opinião e por isso que essa parceria é tão forte. Então agora eu vou deixar pro Everton conversar um pouquinho com vocês. Ele vai apresentar um pouquinho, depois se vocês tiverem alguma dúvida, alguma conversa que vocês queiram fazer com ele, esse é o momento, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar para ele, essa é a hora, tá bom? Obrigado e agora Show de bola? deixa com ele. Galera, primeiramente, bom dia novamente aí, né? Bom dia. Todo mundo aqui é eletricista mesmo? Autônomo? Todo mundo? Quem não é autônomo aqui? Não é autônomo? Trabalha na indústria? Legal. Quem mais trabalha na indústria? Você? Mais alguém aqui trabalha na indústria, não é autônomo? Só eletrônica? Ah, legal. Aproveitando o gancho que o Victor acabou de colocar aqui, né? A gente fala bastante de segurança e esse negócio de segurança às vezes parece um clichê, né? Um clichê. Que todo mundo fala, tem que ser mais seguro, reduzir acidentes, CIPA lá na empresa onde eu trabalho e tudo mais, né? Então, o que eu queria começar aqui de uma maneira, antes de até me apresentar para quem não me conhece e apresentar o nosso trabalho, imaginem que tudo que cerca o dia a dia de vocês, seja da elétrica ou não, foi pensado de uma maneira a atender o dia a dia de uma forma segura. Então, até mesmo uma norma que prevê uma construção física de uma embalagem qualquer, seja de um frasco de refrigerante lá, além de todos os aspectos que existe ali no que se diz respeito a armazenamento, a conservação do produto que está lá dentro e tudo mais, ainda é previsto na norma ali a questão de segurança, ou seja, a segurança está no nosso dia a dia, só que a gente não se atenta muitas vezes, né? A NBR 5410 lá, que é a nossa bíblia, né, no que se respeita à execução prática no nosso dia a dia em relação à eletricidade, ela, a todo momento, está colocando padrões ali que garantam a segurança como um todo no que se diz respeito à instalação, à construção, concepção da instalação elétrica. Até mesmo a construção de um cabo ou de um interruptor, existe ali uma concepção de segurança, tá? Então, quando a gente fala de segurança e a meta da empresa Sala da Elétrica, né, é reduzir o número de acidentes no Brasil e no mundo, não é brincadeira, né? Por ano no Brasil morrem mais de 600 pessoas, essa é a média, né? O ano passado foram 627 pessoas que morreram, que a gente pode colocar ali que foi registrado que faleceram no que se diz respeito a choque elétrico efetivamente. No entanto, existem outros casos também de pessoas que acabam falecendo com acidentes com eletricidade, que o registro do acidente não é dado como um choque elétrico, por exemplo. Imagina uma queda de uma escada em função de um choque elétrico, a morte se dá em função de traumatismo craniano e assim por diante, tá? Então, vocês estão numa área que, na verdade, vocês prestam um serviço, não é de elétrica em si, de eletricidade, é de salvar vidas. Tudo bem? Beleza? Show de bola. Então, deixa eu me apresentar aqui. Para quem não me conhece, né? Meu nome é Everton Moraes, da Sala da Elétrica. A gente tem um blog, um site, um canal no YouTube e tudo mais. E nossa empresa ela é focada no que se diz respeito à capacitação profissional das pessoas que nos seguem. Seja através dos nossos conteúdos gratuitos, seja através dos cursos que nós temos lá dentro da empresa, né? E uma das coisas que é premissa básica para nós ali dentro é a parte de segurança. Então, a gente tenta, a gente está batendo na tecla que é mostrar o que deve ser feito para que vocês permitam com que as casas sejam mais seguras. Tudo bem? Bacana. Falando de prestação de serviço como um todo, e como a maioria aqui é autônomo, e
normalmente quem trabalha na indústria e tem a capacitação em elétrica, normalmente também presta o serviço ali, os famosos bicos, né? Então, na verdade, sempre tem aquele vizinho que quer trocar resistência de chuveiro e tudo mais, né? Eu queria abordar um tema que não vai ser tema técnico, tá bom? A gente está falando de elétrica, mas eu não quero abordar tema técnico aqui. Capacitação técnica a gente consegue bastante por aí afora, tá? Eu queria falar um pouco mais sobre o comportamento do profissional como autônomo em si, tudo bem? Porque o que eu vejo, e depois dessa longa jornada na área de elétrica, desde os 14 anos trabalhando na área de elétrica, na indústria, como autônomo, dando treinamentos no Senai e em outros locais, por exemplo, né? Foram quase 10 anos de Senai. O que eu vejo no lojista autônomo é que existe um problema sério nele, que é não saber vender. E aí, o que acontece? Existe aquela reclamação, aquela autocrítica que é, poxa, mas o cara falou que o meu preço é caro, mas eu vou fazer correto. Normalmente vocês sabem que realmente vai ser caro a instalação que vocês vão estar fazendo, porque vocês vão trabalhar com materiais corretos, de forma correta, com a instalação bem orquestrada e tudo mais, né? Só que o eletricista tem um problema de conseguir exportar isso, ou seja, passar isso para o cliente em si. Tudo bem? Aí a pergunta que eu faço, por que um cara sai para comprar um celular, por exemplo, e ele vai mirado, vou comprar um iPhone, né? Em função do valor ou do preço que ele representa para aquele indivíduo que está indo atrás do iPhone. Então, é uma coisa que eu quero que vocês observem que existe uma diferença muito grande entre o preço e o valor, tá certo? Então, muitas vezes você fala que o seu preço é R$ 2.500 para fazer aquela instalação de um cômodo XYZ e o seu cliente tem um outro orçamento que é R$ 800. Ele fala, pô, é um absurdo isso aí, de 800 para 2.500. Só que você não consegue mostrar para o seu cliente o valor agregado ao serviço que você vai prestar. Tudo bem? E outra coisa também, o problema nosso cara, eu sou técnico, então eu sou da área de elétrica, sou altamente técnico e normalmente técnico não é vendedor. O cara não consegue vender. Existe um conceito que eu ouvi um tempo atrás que é assim, a gente tem um problema com esse negócio de vendas, né? Porque a gente é muito enganado no nosso dia a dia. Quando você leva um carro no mecânico, ele fala trocou, não sei o que, não trocou. Então a gente, na hora de passar essa nossa precificação e tudo mais, a gente sofre um pouco com isso aí também, né? Por exemplo, existem alguns conceitos que a gente fala sobre técnicas de vendas, né? Tipo, quando você vai num cliente seu para fazer um orçamento, você vai fazer o orçamento, você sai dali e já passa o preço para ele naquele momento, ou você faz de uma maneira orquestrada esse relacionamento com o seu cliente para que você mostre para ele a percepção de valor que você tem para fazer aquela instalação. Como assim? O fato de você chegar no seu cliente para fazer um orçamento e você demonstrar conhecimento naquilo que está fazendo já é um dos grandes fatores ali que vai fazer com que o seu cliente pense, poxa, por que ele está pedindo para me fazer isso aqui? Um exemplo claro, até o Victor falou, no caso de como que eu convenço o meu cliente a usar um DR, por exemplo. Só falar para ele, compra esse dispositivo que ele vai evitar choque elétrico e ele custa R$140. Ele fala, não, mas na cabeça do cara, choque elétrico não mata. Não tem criança em casa, ele vai falar. Eu tenho criança em casa, só eu e minha esposa. Então, Ele vai falar isso aí. sabe? Então, é assim, se você consegue pintar na cabeça do cara a dor futura que ele vai ter no que diz respeito à ausência do DR na instalação, ele começa a pensar um pouco melhor. Você chegou lá, você percebeu que ele tem lá os filhos, você conseguiu falar para ele, poxa, sabia que no ano passado morreu 73 crianças, claro, é um exemplo aqui, eu não lembro o número exato, né? Mas morreu 73 crianças dentro de casa com choque elétrico. Você não pode deixar com que seu filho seja a próxima vítima dessa estatística, né? Então, quando você começa a mostrar para ele esse tipo de coisa, você começa a mudar um pouco o cenário no convencimento no que se diz respeito a, poxa, você precisa de um DR efetivamente. Né? Uma coisa muito interessante que eu venho falando para o meu público e tudo mais, é claro, a gente não tem o tempo que a gente teve lá no workshop, né, Victor? A gente fez um workshop para os eletricistas autônomos, no ano passado, em setembro, foi no hotel aqui em São Paulo, no Matsubara. A gente falou várias coisas no que se diz respeito a essa abordagem de vendas. Matsubara, você estava lá?
Não, eu sou Matsubara. Aí você vai... Tá. Matsubara Hotel você conhece, então? Você é de São Paulo? Mas eu conheço. Mas você conhece o Matsubara Hotel? É, da família, né? É muito bom aquele hotel lá. A gente ficou 10 horas lá só falando desse monte de detalhes para ajudar os elitistas como um todo. E tem um negócio tão simples que é assim, vocês já viram aquele sintoma que... Quem é que dirige carro aqui? Todo mundo dirige carro? Todo mundo dirige? Legal. Sabe quando você está parado no farol ali e aí vem aquele cara com aquele rodinho e esguicho de água ali? O cara chega lá e joga aquele esguicho de água no vidro e começa a limpar. E depois que ele limpou, ele vai lá e pede para você um trocado. O que acontece normalmente quando você se coloca nessa situação? A probabilidade de você pegar uma moeda e entregar na mão dele é bem grande. Diferente se ele chegasse com o esguicho e o rodinho na mão e falasse assim, posso limpar o vidro do seu carro? Você fala, não precisa não. Aí você vai falar isso, né? Agora, quando ele entrega aquela limpeza ali gratuita para você, então ele primeiro limpou. E aí na sua concepção, na sua cabeça, vai ficar o seguinte, caraca, ele já fez o serviço, se eu não pagar, eu vou estar roubando ele. Então pode observar o que acontece com vocês. A hora que o cara começa a limpar o vidro lá do carro, a primeira coisa que você começa a fazer é falar, caramba. Aí você pega uma moedinha, outra. Assim, ó, ele aumenta muito a conversão em doação do dinheiro, vamos dizer assim, só pelo fato dele entregar algo de valor antes de executar o serviço em si. Mas galera, olha só. Essa é uma técnica de vendas muito antiga. Muito antiga. Tá? É muito utilizado esse negócio de entregar algo de valor para depois pedir para que você converta efetivamente. Né? Olha só que interessante. Sabia que o eletricista também consegue fazer isso quando ele vai fazer um orçamento na casa do cliente? É claro, você não vai fazer instalação elétrica lá, né? Não vai chegar lá, vou fazer instalação elétrica agora, você me paga se você quiser. Não dá. Mas olha que interessante, e a gente vem falando isso para os nossos seguidores e tudo mais, vem acontecendo uns resultados muito incríveis, que é, o cara vai lá no cliente, e aí você pode pegar, por exemplo, com licença, eu vou pegar um instrumento aqui, rapidinho. Isso aqui é um cinto de ferramentas, né? Depois o Victor vai falar sobre ele aí, né, Victor? Isso aqui é um cinto de ferramentas, né? Vamos supor que você tem um cinto de ferramentas, ou se não uma maleta de ferramentas lá, né? Então você tem um kit básico, rápido, leve ali para você levar. Você leva isso aqui junto com você, tem lá o seu alicate universal, o alicate de bico, chave de fenda, sei lá, para fazer o orçamento. Victor, mas para fazer o orçamento eu levo a ferramenta? Vai. Ferramenta simples. Na hora que você for fazer o orçamento, você, além de, obviamente, observar tudo que está ali no que se diz respeito a serviço que o cliente precisa, você dá uma olhada panorâmica ali em como está aqueles ambientes, a instalação e tudo mais. Aí, de repente, você vê uma tomada ali toda quebrada, os fios tudo para fora, tudo mais. Ou senão, no quadro de disjuntores, você vê o disjuntor, que aí essa é até melhor até, mas você vê o disjuntor lá mal apertado, com aquele zinabre verde já. Não é difícil você ver isso nas instalações, né? Você chega lá e olha, você chega pro cliente e fala, vou continuar o orçamento aqui, mas deixa eu só fazer um negócio aqui rapidinho. Vai lá, desliga o disjuntor, arruma aquele pequeno problema que está ali, ou arruma aquela tomada. Aí você vira pro seu cliente e fala assim, só estou arrumando aqui, sabe por quê? Deixa eu te falar. Esse zinabre aqui, ele está simbolizando aqui um superaquecimento no condutor. Esse superaquecimento aqui, já que você não tem DR, poderia se transformar em um incêndio. Então vamos só apertar aqui para garantir que esse problema não venha acontecer. Parece que não é nada, mas nesse momento aí você já limpou o para-brisa do seu cliente. Porque você entregou, na verdade, para ele. E é claro, você não vai só fazer e não falar nada. Mesmo não vendendo nada. Exatamente. Exatamente. Então você vai entregar um negócio simples, rápido, de 5 minutos ali na hora do orçamento, que é só para fazer aquele reaperto ou consertar aquela tomada que está... Aquele interruptor paralelo que o Zé Faísca instalou, que só acende de um lado, a hora que ele vai no outro lado não acende mais. Quem nunca pegou isso aí? E normalmente é a inversão de 2 fios só. Sabe? Então é entregar esse valor, explicar para o cliente o que você fez e normalmente essa explicação, se você conseguir embasar ela na segurança dele ou na economia de energia que ele vai ter por causa daquele pequeno problema que você resolveu, por exemplo, o cabo lá do disjuntor lá que estava zinabrado, né, estava com aquele zinabre verde. Concorda comigo que ali estava tendo uma perda de potência em função de mau contato?
Você pode falar para ele, ó, só o fato de refazer essa parte aqui, além de garantir que não vai pegar fogo porque não vai superaquecer o condutor, sua instalação vai estar mais segura, eu ainda estou garantindo que você vai reduzir um pouquinho o consumo de energia elétrica, porque estava perdendo energia aqui, ó, nesse local. Exatamente. E você tem, e aí que está um quesito muito importante, que é, você lavou o para-brisa do cara, ou seja, ele já ficou meio que em dívida com você, que é o que a gente chama de reciprocidade. Ele ficou em dívida com você, por quê? Porque você entregou algo de graça para ele, sem pedir nada em troca, e você ainda ensinou ele. E quando você ensina, principalmente se de repente no meio dos ensinamentos, ele falou, pô, sabia que as métricas do ano passado da Abracopel foi de que 67 crianças morreram dentro de casa, então tem que colocar... Você ensinou ele, coloca métricas, coloca norma nesse ensinamento, ele vai olhar para você, lógico, aqui na cabeça dele, né? No inconsciente dele tá assim, ó, cara, o maluco me entregou um negócio de graça e ele sabe o que está fazendo. E quando você ensina, você gera algo que a gente chama de autoridade. Tá? Então, só o fato de você fazer essas poucas ações, você já tem uma percepção de valor por parte do seu cliente muito, muito maior do que se você simplesmente ir lá, olhar, fazer o orçamento e sair fora, mandar para o cara do WhatsApp. E às vezes, pessoal, um interruptor para o eletricista pode ser isso daí. O interruptor do banheiro que fica faiscando lá, às vezes por mau contato, ou umidade e tudo mais. Sabe? Então, o problema do eletricista que é autônomo é que ele às vezes acha que é besteira fazer algumas coisas que ouve o Everton falar e assim por diante. Aí eu desafio vocês que prestam atenção no dia a dia, que estão prestando serviço no dia a dia, façam esse tipo de ações aí, pequenas. E começa a medir assim, ó, poxa, hoje mais ou menos a cada 10 orçamentos que eu passo, eu fecho 3. Vou começar a fazer esses negócios aí de entregar um serviço de graça para o meu cliente, mas um serviço rápido, não precisa ser uma instalação de um interruptor paralelo, não precisa disso. Qualquer instalação tem uma falha lá dentro. Eu ia falar merda, obrigado pela palavra aí. Não. Mas, ó, qualquer instalação tem uma falha. E assim, procurem sempre uma instalação, um ponto para mexer que você possa falar assim, ó, poxa, aqui é um lugar que eu posso mostrar para o cara que estava inseguro ou que possa reduzir o consumo de energia do cara. Sejam profissionais. Exatamente. Porque aí, ó, às vezes, o seu cliente vai falar assim, ah, mas como assim? O cabo aquece vai economizar, vai consumir mais? Aí você fala assim, ué, mas o chuveiro é um dos maiores consumidores, e por que ele consome? Porque existe o aquecimento, só por isso. Né? Então você começa a usar esse tipo de, que a gente chama de gatilhos, né? Esses gatilhos aí na hora de fazer a venda, que vocês vão ver. Primeiro, vai começar a acontecer um negócio estranho com vocês, que é o quê? Você vai sempre sair da entrega do orçamento com uma cabeça assim, poxa, tudo bem que eu fiz estrategicamente esse negócio de consertar o disjuntor do cara, mas talvez eu tenha realmente ajudado que não tenha um incêndio na residência dele. Então você vai sair dali já com uma consciência já mais positiva, vamos dizer assim. E a probabilidade do seu cliente contratar você é muito, mas muito maior. Você quer ver uma prova disso daí? E não, como eu estou dizendo para vocês, não é só para a elétrica, não é só para... Qualquer serviço você pode fazer isso, né? Eu vivo fazendo isso todos os dias. Quem aqui já conhecia a sala da elétrica aí, por favor? Tu já conhecia? Já baixou o material nosso, e-book, planilha de orçamentos, essas coisas? Então a gente entrega muita coisa e nada mais o que nós estamos fazendo é garantir uma reciprocidade da parte de vocês. Porque na hora que vocês estiverem preparados para ser os nossos alunos, vocês vão ser nossos alunos. Tá bom? Então, usem essas estratégias. Outra coisa que eu queria falar para vocês. Entenderam essa parte aí da reciprocidade? Cara, é importante isso. Tudo bem? Só para vocês terem uma ideia, o Victor me presenteou, um tempo atrás, com 2 maletinhas de ferramentas. Né? E eu tenho um cara lá, um marceneiro, que ele que faz os trabalhos lá no meu estúdio, no que se diz respeito à madeira, essas coisas, bancada. Ele que faz o trabalho meu lá. Aí, o cara veio com um negócio tudo zoado lá, uma sacola de lona com as ferramentas. Eu falei, cara, eu peguei
eu tenho a minha maleta lá de ferramentas que o Vitor me deu. Aí eu peguei a segunda e falei, cara, vou dar para esse maluco aí. Eu falei, ó, vem aqui. Pega essa maleta aí. Aí eu ensinei para ele esse negócio da reciprocidade. Eu falei, para você é muito fácil chegar no seu cliente lá, sempre vai ter uma porta do armário que está caindo. Arruma 2 portas do armário do cara ou 3. Ele falou, Everton, depois que eu comecei a fazer isso aí, nossa, a tratativa, quando eu mando o meu preço, é outra coisa. Chego lá com uma maletinha já arrumada com ferramenta e tudo mais. Ou seja, isso funciona mesmo, tá bom? Beleza, outra coisa importante também, que vocês, que é autônomo, não quando tem empresa é outro papo, né? Pelo que eu vi, você tem uma empresa de prestação. Quando tem empresa mesmo é outro papo. Mas eu quero que quem é autônomo efetivo aí, ó, né? Pensem como empresa, desde já, né? Quem trabalha por conta aí, só presta serviço e é eu-presa, né? Pensem que vocês vão ser uma empresa e daqui a pouco estão contratando outros funcionários para vocês, que são outros eletricistas e assim por diante. Então, o que vocês têm que pensar é, cara, como que eu consigo fazer para gerar valor por parte das ações que eu realizo no dia a dia? É claro, a parte técnica de instalação, isso aí está no know-how de vocês, na capacitação e assim por diante. Vocês precisam saber, obviamente, né? Mas mais estratégia, o que mais tem? Por exemplo, quem é que mora em apartamento? Apartamento. Comprou na planta, não? Comprou na planta? É legal quando você compra um apartamento na planta, porque a persuasão dos vendedores é coisa absurda, cara. Mas é incrível. O cara te chega lá, você vai visitar aquele imóvel que nem existe, né? Aí tem um decorado, o cara, a primeira coisa que ele faz, ele te mostra o decorado, porque não tem nada mais impactante do que você mexer com o cara com o desejo ou com a dor dele. São as únicas 2 coisas que fazem vender, é desejo e dor. O cara nunca vai te procurar se não for para realizar um desejo dele, seja fazer aquelas sancas com iluminação a LED, com um botãozinho que vai mudar a cor, deixar ambiente cinema. Isso é o desejo, né? De ter uma sala, não é nem para ele assistir o filme. É só para quando chegar os amigos dele lá, ele fala assim, olha só, aqui ó, a iluminação. Não é verdade? Outra coisa, a dor também. Exatamente. E no dia a dia o cara nem usa o celular para fazer esse monte de coisa, não usa. Mas ele quer ter para os amigos deles enxergar isso lá, né? Que é o desejo de ter uma casa invejável no bom sentido, tá? Saudável, vamos dizer assim, uma inveja saudável, né? Outra coisa também, a dor. Cara, quando queima a resistência de chuveiro de uma dona de casa que não sabe fazer nada de elétrica, que não tem ninguém em casa que possa trocar resistência, é uma dor que, assim, ela precisa tomar banho. Ela vai na hora procurar alguém que troque resistência para ela. E se chega essa pessoa em você, você vai resolver essa dor dela, correto? Então a dor e o desejo são as únicas 2 coisas que fazem com que aconteça a venda de um produto ou de serviço. A Apple trabalha muito o desejo, né? Os caras fazem um lançamento e aí no dia do lançamento tem aquelas filas quilométricas lá só para ser um dos primeiros a comprar. Porque no dia seguinte vai ter esse celular lá para vender e o cara vai poder comprar sem fila. Né? Tudo bem? Então, dor e desejo. Bacana? Tente colocar nos seus argumentos de conversa com o seu cliente a resolução do problema que ele tem ou o desejo que talvez ele tenha e nem está sabendo. Não, mas você vai ver, quando eu sair daqui, que tiver tudo prontinho, você vai poder... você vai receber os seus amigos da empresa lá, sabe a empresa que falou que você trabalha, a Schneider, né? Quando você vê os seus amigos lá, você vai mostrar para ele aqui, ó, cineminha, tá. Você planta essa semente no cara, que ele fala, caramba, é isso mesmo que eu quero. Só que ele não vai falar desse jeito, né? No inconsciente dele, nosso cérebro é uma arma poderosíssima para nos ajudar e para nos atrapalhar também, né? Então, quando a gente consegue identificar esse tipo de coisa, fui lá no cliente, o que ele tem lá, na verdade, é uma instalação que está só o bagaço. Você mostra para ele que possivelmente alguém morra lá dentro, tem um problema efetivo de choque elétrico, ou que possa vir a ter um incêndio ali, você trabalhou com a dor e com a perda, de repente, de um ente querido. Então, e assim, pessoal, não estou pedindo para vocês mentirem, não é isso, tá? É para falar a verdade. E que 90% dos casos das residências no Brasil, a verdade é essa, não tem sistema de proteção nas residências, tá bom? Adequado, pelo menos, tá legal? Bacana. Outra coisa que é importante também, o cara que é autônomo, que ele trabalha, na hora de fazer orçamento, ele pega o orçamento e fala, ele joga o orçamento falado, vai dar R$ 1.500.
Ah, beleza, é isso aí e tal, depois eu te ligo se for o caso e tudo mais. Documenta o orçamento. E, se possível, entrega o orçamento em mão, voltando lá para o negócio do apartamento na planta lá, né? O que acontece ali? Você chega para visitar, o cara te leva lá no decorado, tem um cafezinho, uns pãozinhos para você, né? Eu já vi até o cara dar de brinde lá uma Havaiana. Apesar que hoje em dia a Havaiana é um presente de tanto, né? Ó, esse dia atrás eu fui comprar aquelas azul e branca, sabe? Sola branca com azul, 35 pau. Falei, caramba, né? Presente de rico já a Havaiana, né? Bom, mas o cara faz, ele vai lá, te dá presente, te mostra, né? Ele sempre vai falar pra você assim, ó, no meio da conversa ali, né? Ah, legal, tal. Mas só por curiosidade, né? Você gosta de morar em andares altos, médios, baixos? Não, eu gosto de andar baixo, né? Eu tenho medo de altura. Não, legal. E o cara tá só ali, ó, né? Ah, beleza. Vamos lá falar um pouquinho sobre a parte administrativa, documental. Aí você vai lá na mesa, ele começa a mostrar, não, aqui vai ter área de lazer, piscina não sei o que, aquecida, a previsão do condomínio é R$320, o que você não está contando é com um tal de INCC, não sei o que, vista panorâmica, faces norte, é sempre uma maravilha. Aí ele chega e fala o seguinte para você ali, na mesa ali, ó, só que o apartamento é de 15 andares. Só que a gente tem só 3 unidades no primeiro andar, 1 unidade no segundo andar e 1 unidade no terceiro andar. Às vezes é mentira. Você já falou para ele que você quer lá embaixo, né? Por 2 motivos a galera escolhe mais embaixo. Por medo mesmo, às vezes tem uma pessoa de idade na família, ou às vezes o preço, porque quanto mais embaixo, menos, mais, né? Então, tá vendo? Então, por medo, tá vendo? Ó, não, a gente tem 2 espaços aqui e tal, e, na escada, um lance de escada. Se acontecer qualquer coisa, você é o primeiro a sair do prédio. Você já vendeu pra ele o desejo, o sonho de, se acontecer problema, eu tô salvo, entendeu? Salvou a vida do cara sem ele nem pensar, né? Aí o que acontece? Ele age de uma forma ali, ó, a deixar o produto escasso, né? Então, putz, só tem 2 unidades no primeiro andar? Eu queria no segundo, mas só tem uma. Aí o cara fala assim, mas a do primeiro andar é qual? É de 80 metros quadrados. Ah, eu queria de 175. Não, calma aí, deixa eu saber um negócio pra você. O cara sai e te deixa 5 minutos lá. Fala se eu tô mentindo. Não é? Aí, seguinte, teve uma pessoa que falou que ia comprar os 130 metros quadrados, ela não deu resposta ainda, a gente estava esperando até hoje meio-dia, mas já é meio-dia e 5. Ó, coincidência. Você quer? Mas assim... Você viu que está vendendo tudo. Ah, não, beleza, vamos pegar. Ou seja, escassez também vende muito, tá? E para o eletricista, como é que ele usa esse negócio de escassez? Não é escassez de unidade, é de tempo, né? Só que uma coisa que eu aconselho vocês é, sejam verdadeiros. Não minta na escassez que vocês possuem. Por exemplo, às vezes o pessoal da construção civil, né, o pedreiro faz muito isso, né? De pegar 3 trabalhos simultâneos lá e não conseguir entregar nenhum direito, né? Então, às vezes, você tem um artifício na mão ali tão grande e você não usa. Você está ali com um trabalho que você vai executar na quinta e na sexta-feira. Você vai fazer o orçamento na segunda. Você pode chegar para o cara e falar assim, olha, é o seguinte, só que eu preciso que você me dê a resposta pelo menos hoje até às 18 horas, porque na quinta-feira eu já estou começando uma outra obra, na segunda-feira eu vou fazer um orçamento lá em Alphaville, então você pode, porque aí você começa a falar, pô, o cara tem um orçamento para fazer, ele vai executar uma obra quinta, sexta e sábado. Aí ele começa a falar, putz, se eu não contratar esse cara agora... exatamente, com uma pessoa que tem bastante trampo, bastante trabalho, presta bastante serviço, ele na verdade é uma pessoa exatamente, possivelmente é um qualificado. E assim, essa escassez aí, ela é muito importante para o dia a dia de vocês. A escassez de tempo vocês têm que usar, mas desde que ela seja verdadeira, tá? Não adianta você ficar mentindo. Você está lá um mês sem previsão de trabalho, e aí você fala, não, só quinta-feira. Aí o cara fala assim, putz, era bem para quinta que eu precisava. Ah, não, beleza, eu faço então, vou quebrar seu galho. Sabe? Então isso não funciona. Escassez de tempo sem ter uma escassez de verdade é ruim, tá? Pode jogar contra você, tá legal?
Outra coisa, na hora que você for entregar o documento do orçamento, entrega documentado, tá? E aí a estrutura do orçamento é um outro papo, né? Que aí tem uma estrutura, não existe uma fórmula mágica do sucesso para desenvolver um orçamento, tá? Mas sempre no orçamento é importante que você comece ali, de alguma maneira, mostrando ali, na verdade, os benefícios que o seu orçamento vai trazer para o cara. E assim, o orçamento não está vendendo nada e você não vai cobrar nada por fazer o orçamento. O que você cobra às vezes é um deslocamento, assim por diante. Mas quando você entrega o orçamento, não, só assina para mim que você recebeu, tudo mais. O cara está assinando um documento ali com valor, com preço, descrição do que você vai fazer. Quando o cara assina um documento, ele se compromete mais do que se ele não tivesse assinado. Ele nem joga o orçamento fora no primeiro momento se ele não gostar do seu preço. Ele assinou, ele pega, no inconsciente dele, ele assume um compromisso com você por ter assinado. Isso também é feito quando você vai visitar o apartamento lá na planta. Que a hora que você sai de lá, está quase vendido, o cara fala, não, mas aqui, ó, só assina aqui e tal. Não, mas eu não estou comprando. Não, só para a gente fazer uma reserva de uma semana para você, não sei o quê e tal. Aí você assina e você se compromete ali, incognitamente, a, de repente, fechar com o cara, tá bom? Então é importante. São pequenas coisas que fazem muita diferença. Outra coisa importante também, junto com o orçamento, é importante você usar um outro argumento, um outro gatilho, que é o quê? A prova social. O que é a prova social? Todos vocês têm. Que são os serviços que vocês já realizaram. As pessoas falando bem do serviço de vocês. Então, foto de trabalhos realizados que assemelham ali com o que vocês estão orçando. Então, mostre para o seu cliente o serviço que você já realizou anteriormente. Tudo bem? E de repente, hoje em dia com o WhatsApp, olha que legal. Você pega para o seu cliente e fala assim, chama ele no áudio, né? Com o seu cliente no áudio. Ou então, me fala aí, o que você achou assim, só uma conversa depois que terminou a obra. E aí, tudo bem? Tudo bem? Fulano de tal? Aqui é o eletricista, fiz aí a obra aí da sua instalação. Qual que é o seu nome? Aqui é o Valdeci, eu fiz lá a instalação lá do seu sobrado. A hidromassagem está funcionando legal? Bom, só estou mandando um áudio aqui só para perguntar para você o que você achou da nossa instalação e do nosso serviço. Aí o cara pega e responde de volta, e provavelmente vai ser no áudio, né? Não, putz, ficou muito legal e tal, e tal. Pum, guarda aquele áudio. É seu. Você conseguiu um testemunho do seu cliente, falando bem do seu serviço. E você nem precisa fazer igual o Everton Moraes. Fala, grava um vídeo, porque para quem me acompanha sabe que eu tenho um monte de vídeo de aluno falando bem do nosso curso, né? Tem lá 90, 100 e poucos depoimentos em vídeo. Em vídeo é o máximo. Mas hoje com o WhatsApp você pode fazer isso no áudio sem o cara nem perceber. Então, não, eu achei o máximo, tal, a hidromassagem ficou incrível, agora a gente está com a instalação, a sala agora, tal, linda. Já veio meus amigos da Schneider aqui e eu já mostrei para eles até a versão cinema aqui da iluminação da sala. Né? Então você faz o seu cliente dar um feedback. E aí, numa conversa, na hora de entregar o orçamento para o seu cliente, lá você fala assim, aliás, tem esse cara aqui ó, que eu fiz o serviço para ele, olha só que legal, que ele falou do serviço que eu realizei. E no ouvido do cara ali. Ó. E aí no WhatsApp do seu cliente ali, né? Você guardou o áudio, mas só para você não perder ali a conversa, você deixa a conversa ali. Aí, ó o que ele falou, ó, igualzinho a sua obra, ó. Aí o cliente dele falando bem do serviço dele. Ou seja, o seu cliente, Valdeci, falando do seu serviço e mostrando para o seu próximo que está para fechar o orçamento. Ou seja, você tem uma prova social de uma pessoa externa. Isso aí vale muito, pessoal. Tá? Não é à toa que quando você tem uma publicidade, seja qual for, na TV, é alguém, o dentista lá, né, falando da pasta de dente, porque ele é uma autoridade, né? Mas sempre tem a menina lá com um sorriso que o branco, nem existe aquele branco lá, né, do sorriso da menina. Mas é uma prova social, uma pessoa feliz por ter usado a pasta de dente e ter ficado branco daquele jeito. Ali é até mentira o negócio. Não é verdade? Agora, vocês podem usar isso aí também. E o problema é que vocês não usam. Tá tudo na mão. Às vezes o cara já até mandou um áudio para vocês aqui. Nossa, o seu trabalho ficou excelente, incrível, tal. E vocês têm esse monte de recurso na mão e nem usa. Eu não estou falando de coisas mirabolantes, não é. Arrumar uma tomadinha para garantir uma reciprocidade. Observar o que está acontecendo ali para você colocar na sua argumentação o desejo ou a dor do seu cliente. Ter um áudio de um cliente que você já realizou ali o serviço que vai garantir para você, por exemplo,
uma prova social, um depoimento do cara falando bem do seu serviço. Isso são tudo coisas muito possíveis de realizar sim, ó. Muitos de vocês pode ser que tenham um WhatsApp aí do seu último serviço realizado. Para você conseguir isso que eu falei, é 2 palitos. Muito fácil, rapidinho. Manda um áudio, e aí, como é que tá a instalação? Tá tudo certo? Gostou? Me fala um pouquinho o que você achou sobre ela. Esse me fala um pouquinho o que você achou sobre ela, já era. O cara vai falar e vai... A não ser que você tenha feito um negócio zoado, né? É? Então, esse áudio não é bom usar, não. Esse áudio aí não vai ser bom usar. Legal? Entenderam esse contexto aí, pessoal? De novo, lembra que eu comecei aqui falando assim, ó, o problema do eletricista... Então, mas o problema do eletricista é que é muito técnico, né? O cara tem que estudar, é norma, é sentar na cadeira, assistir videoaula. E aí o que acontece é que ele vira um cara tão técnico que o lado de vendas dele é, ó, zero. Aí como é que você convence seu cliente que R$ 2.500 é muito melhor do que R$ 800? Pelo valor, entendeu? Não pelo preço. O preço, 2.500 versus 800. Mas esquece. Você fala pro cara que, ó, não, você vai conseguir argumentar com ele, provar para ele que existe uma diferença tão grande que ele não pode, para a segurança dele, aquele preço de 800. Isso aí realmente acontece. Mas eu vou contar uma história para vocês. Que não tem nada a ver com elétrica, mas vocês vão entender no final. No final do ano, 31 de dezembro, eu resolvi, não no dia 31, um pouco antes, resolvi ir com minha família lá para Itanhaém. Vamos lá, praia lá, vamos lá. Queria ir para praia, vamos para Itanhaém, é onde tem dinheiro para ir. Vamos lá, vamos para lá. Né? Legal. Aí, churrasquinho, a casa tinha uma piscininha, tá, não sei o que, legal. Né, tá, curtindo a família inteira, minha família, a família da minha esposa. Aí, minha irmã resolveu pegar o carro e ir no mercado comprar chip de celular, porque lá não pegava Claro, ela foi lá comprar o chip da TIM. Pegou o carro dela e foi até o mercado. Comprou o chip da TIM, que era do lado de fora do mercado, e sabe como é que é final de ano, lotado de gente, né? E entrou no mercado, ia comprar alguma coisa, viu aquela fila gigantesca, decidiu não comprar, voltou para casa, chegou lá em casa, cadê minha carteira? Roubaram minha carteira, e não sei o quê, mas roubaram minha carteira, não vou encontrar nunca mais. Eu falei, calma, pô. Vai lá, vamos lá ver, né? Vai lá ver. Aí meu pai e ela foi lá e falou com o pessoal da lojinha da TIM lá, do chip, não sei o quê. Aí ela, tô falando, roubaram minha carteira, chegou no mercado, chegou dentro do mercado, putz, só por curiosidade, vocês não viram uma carteira rosa que não tem não sei o quê? Não. A pessoa achou lá dentro do mercado, ó, tá aqui, ó, com todo o dinheiro que estava na carteira, tá? Então, por que eu contei essa história para vocês? Galera, existem muito mais pessoas boas do que pessoas ruins. Se a gente acreditar, por exemplo, que eu não posso entregar não vou falar o projeto, que você desenvolver um projeto é outra coisa, mas você mostrar conhecimento, ensinando o seu cliente, no que se diz respeito a falar para ele o que vai ser feito ali, pode ter certeza, de cada 1.000 pessoas, você vai encontrar umas 2 que vai entregar esse benefício ali para o próximo cara. Mas existem muito mais pessoas boas do que ruins. Não tenham medo de serem corretos, porque as pessoas são igual a vocês. Há algumas exceções que não são. Tudo bem? Que aí, às vezes, você perde o quê? A oportunidade de mostrar para o cara como você vai fazer o serviço, que ele vai falar assim, puta, tá explicado por que 2,5 pau. Aí, ó, vai fazer assim, vai ter separação de circuito, vai ter aterramento, vai ter DR, vai ter no seu... Aí o cara, putz, não, beleza, tá bom? Então é importante isso aí também. E eu tenho um conceito que eu falo, né, que é para-raios do sucesso, né, meu? O que é o para-raio do sucesso? Não sei se você já ouviu falar sobre isso aí, mas é assim, ó, você já viu aquela sintonia que a gente tem, de repente, eu comprei um carro, sei lá, um Fox vermelho, beleza? Você comprou um Fox vermelho porque você gosta do Fox e porque você não via o tal Fox vermelho na rua. Ah, porque tem um carro diferente. Você vai lá e compra o Fox vermelho. O que acontece quando você compra o Fox vermelho? Aparece uns 200 Fox vermelhos. Toda rua que você vai tem um Fox vermelho. Mas é um desgraçado na minha vila, tem 3. Né? Onde eu quero chegar? Se você... Exatamente. A gente liga o radar. Não, pessoal, sempre existiram. Aqueles Fox vermelhos sempre estavam lá.
Só que a partir do momento... Exatamente. Você liga o seu radar. Agora, se você começa a atuar como profissional de maneira correta e começa a fazer as coisas assim, com o objetivo de ajudar as pessoas, claro, no mundo capitalista tem que ganhar dinheiro. Então tem que ter preço, tem que ter dinheiro, tem que ganhar dinheiro para ter empresa, para ficar cheio da grana, tem que ter. Não tem essa. Só que você começa poxa, eu vou fazer para ajudar aqui. Você começa a atrair essas pessoas boas para o seu redor também. As pessoas que vão te indicar, as pessoas que vão falar bem de você e assim por diante. Né? De novo, eu gosto muito de falar que existem muito mais pessoas boas do que ruins. Pode observar aqui nessa sala aqui mesmo, entendeu? Então, não use a exceção para ela virar regra, tá certo? E outra coisa, cuidado com o que a mídia coloca na televisão lá, tá bom? A gente só vê tiroteio para todo lado, todo lugar. Calma, existem muito mais pessoas boas que ruins. Tá certo? Existem ruins? Existem, claro que existe. Mas isso é exceção, calma, né? Respira fundo. Tudo bem? Como é que é o nosso tempo aí, Vitor? Estamos no limite. Tá. Então, pessoal, bacana. Conseguiram entender esse lado aí mais comercial, vendedor do negócio? Tranquilo? É isso aí, pessoal. Você me chamou, eu falo demais, você sabe, né? Eu sou o cara sensacional, dá pra ver que todo mundo gostou. Acho que foi uma explicação bem a fundo sobre o que um eletricista pode fazer de diferencial para mais negócio, que é o que o profissional procura hoje. A gente entrega conteúdo, a gente entrega capacitação técnica, mas conseguir mais serviços é o que está todo mundo procurando nos dias de hoje. Eu acho que isso foi o que você entregou para os profissionais aqui hoje. Nosso tempo está muito apertado, então agradecer a todos vocês aqui. Tá? Parabéns obrigado, pra nós. Schneider aí, ó, sempre... informando pra vocês, a gente está gravando todo esse treinamento, tá? A gente vai colocar isso aí tudo dentro do portal e o Everton também vai colocar no canal dele. E dentro do portal a gente vai fazer uma transmissão ao vivo, utilizando também esse treinamento, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre os eventos que a gente vai fazer em relação aos próximos jogos. Quem é corintiano aí? Tem dois? Tá. A gente tem ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito, né? Esse cara te falar, corintiano. Aí não dá, né? Não. A gente tem uma ação bem legal com a PJ em relação a alguns jogos na Arena Corinthians. Então a gente vai ter uma ação que a gente vai informar nesse evento que a gente vai colocar ao vivo dentro do portal. Tá? A gente vai pegar as datas dos jogos, a gente vai colocar lá o que vocês vão ter que fazer para conseguir esses ingressos, tá? Na transmissão ao vivo a gente vai falar bem mais sobre isso. Não sobre o Corinthians, tá? Sobre só a promoção. Deus, Corinthians Mas, gente, muito obrigado a todos, tá? Não esqueçam do portal. Todos vocês por estarem aqui hoje, eu peguei o e-mail de vocês com o pessoal da PJ e todos vocês por estarem aqui hoje ganham 50 pontos lá dentro do portal, tá? Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos, foi um prazer receber todos vocês aqui, tá? Show de bola, obrigado pessoal. Bom, estou aqui com o Renan na PJ para falar um pouquinho sobre os aspectos de como o profissional consegue interagir melhor com os fabricantes de produtos e também os lojistas, de maneira com que ele garanta a venda do seu serviço como um todo de qualidade, com qualidade. Bom, tudo bem, Renan? Tudo bem? Eu queria que você só se apresentasse para o pessoal, um pouquinho para eles conhecerem um pouquinho melhor você. Prazer, eu sou o Renan, sou gerente da loja comercial elétrica PJ, que fica aqui na Vila Leopoldina. Bom, então olha só, eu queria, só para ajudar com que o pessoal entenda o que a gente está fazendo aqui hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a aquisição de produtos por parte do eletricista em si. Nós sabemos, por exemplo, que muitos profissionais são responsáveis pela aquisição dos materiais elétricos dos clientes onde eles vão prestar o serviço. O que você pode falar sobre o profissional que chega aqui até a loja, que é o responsável no que se diz respeito a comprar a aquisição dos materiais como um todo, e aí ele chega no balcão para fazer a aquisição do material, e ele precisa saber tecnicamente dos produtos, né? Como é que vocês lidam com essa situação no dia a dia? Então, a percepção que a gente tem é que os profissionais que eles conhecem melhores os fabricantes, os produtos, as técnicas, as normas, ele tem um poder muito maior de persuasão com o cliente na hora própria da compra do material e tanto no fechamento da venda do próprio serviço do mesmo, entendeu? Então, quanto mais a fundo a informação que ele tem, maior confiança ele passa para o cliente dele. Muito bom, isso é importante você ter comentado, porque a gente vive falando para os eletricistas que acompanham nosso trabalho e tudo mais, que o conhecimento que ele tem é o que vai garantir no dia a dia para ele
dar o poder de convencimento em cima do cliente dele para mostrar que ele é um profissional qualificado e que ele é um profissional que conhece aquilo que ele está fazendo, né? Bom, Renan, então eu queria pedir para você dar uma dica para o pessoal que está acompanhando a gente agora, já que eles são os responsáveis muitas vezes por fazer a aquisição dos materiais elétricos dos clientes. Na hora que ele chega no balcão, eles vão pedir o produto para vocês. É claro, da mesma maneira que a mão de obra do eletricista varia em função dele fazer correto ou não, né? Então existe o eletricista que faz com qualidade e o eletricista que não faz com qualidade, vamos dizer assim, ou o Zé Faísca que a gente fala. E o preço dele é maior. Normalmente os produtos também sofrem variação de preço. Uma dica para a escolha de produto, para o cara que está assistindo a gente agora, como é que você poderia considerar essa dica? Então, para vocês optarem por produtos com certificações, todas as certificações compulsórias, pelo produto certificado pelo Inmetro e, claro, por um fornecedor de confiança. E um fornecedor que já tenha aí tempo de mercado e que vai te dar a garantia do serviço que você precisa. Muito bom você falar isso aí. Tanto é, nós estamos aqui hoje num evento até junto com a empresa Schneider, né, que é um dos grandes parceiros de vocês, correto? Hoje, né, só para a gente finalizar nossa entrevista aqui, hoje, qual que é a importância da Schneider para a PJ como um todo no que se diz respeito à parceria em si? Olha, o suporte que eles nos dão é muito grande, tanto na linha de elétrica quanto na linha de automação. E, gente, isso faz uma diferença absurda, porque nos passa a segurança total do produto deles e, claro, essa segurança nós transmitimos para o cliente final, ou para você que é o profissional apto a fazer o trabalho. De diversas formas, né? Vocês possuem até um suporte técnico especializado aqui na loja para tirar dúvida do eletricista, não é verdade? É verdade. Caso vocês tenham alguma dúvida mais específica, alguma dúvida técnica mais a fundo, nós temos, a Schneider nos disponibiliza um profissional apto a sanar todas essas dúvidas que você profissional tenha. Muito bom. Bom, Renan, muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço de verdade aí a receptividade aqui na loja. E, pessoal, Prazer. um prazer é todo nosso. Até mais. E aí, o que você achou do nosso evento de hoje? Bacana? Bom, estou deixando aqui embaixo um link para você conhecer tanto a Elétrica PJ quanto também o portal do parceiro da Schneider Elétrica, onde você também vai poder ali se qualificar ainda mais na sua carreira profissional, tá bom? Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.